Bom dia pessoal, meu nome é Daniel Hassan do Cefet-MG. Hoje a gente vai falar sobre como renderizar as páginas web usando o nosso framework Django, né? Que a gente começou na aula passada falando sobre o Models, que era o back-end. Agora a gente vai um pouquinho mais falar como que ele vai lá e cria as páginas a partir de uma requisição e apresenta para o usuário essa página. Então primeiro a gente tem que entender quais são os principais componentes de Django. O template é feito para exibição do HTML e ele renderiza, né, o HTML. Ele cria um HTML usualmente dinâmico, mas às vezes o Django vocês vão ver que é até útil para quando você quer simplesmente manter alguma parte do HTML que sempre se repete e tal. A gente vai até começar fazendo um exemplo assim. A view, o que a view faz? A visão, ela trata a requisição que o navegador dá, o navegador manda uma requisição, a view recebe, faz o tratamento, às vezes ele vai ter que trabalhar com o modelo e depois, se necessário, ele pega o template e renderiza, né? Faz a renderização pelo template. E o Models ele é responsável por gravar e gerenciar os dados e persistir os dados, né? Que a gente trabalhou na aula passada. Então aqui é um exemplo básico, né? Você também tem um componente que é o urls.py, que é onde assim as requisições vão para lá. O que é as URLs? Ela que vai tratar e gerenciar a navegabilidade do site. Por exemplo, eu tenho uma requisição para o endereço tal. Esse endereço corresponde a qual visão? Que vai receber e vai fazer a requisição. Então, primeiro você tem uma requisição, /página, o que for. A URL vai interpretar essa requisição, vai entender esse endereço aqui e vai saber qual visão que ele vai renderizar isso. E aí ele vai lá e manda para essa visão. A visão vai, se eventualmente, se necessário, vai acessar o modelo para poder fazer alguma coisa para a renderização. E eventualmente também vai gerar um template, então vai ter que usar um template para renderizar a resposta. Então a visão é responsável por dar a resposta. Para fazer isso, ela pode ou usar dados ou usar o template, inclusive, né, pegar os dados e também a partir dos dados criar um template, mandar para um template para que ele seja renderizado e responder. E aí depois ele vai ter a resposta que ele teria. Que teria que ter uma setinha com a resposta, mas tudo bem. Aí a review responde isso. E aí os arquivos do projeto, só lembrando, né, a gente está usando o mesmo projeto da aula passada. Não tem necessidade de mudar. Se você não fez a aula passada e está começando por aqui, também é só você dar uma olhada no comecinho da aula anterior, se você não souber criar um projeto. E aí você já consegue criar daquela forma lá. E aí hoje a gente vai trabalhar com alguns outros arquivos também, mais prioritariamente, que é a views, que é essa daqui, ó, que está aqui dentro do app projeto, e o URLs, que está dentro da pasta do projeto. E lógico, a gente sempre acaba mexendo um pouquinho no settings, que é justamente no arquivo de configuração, por um motivo ou outro. Então, o que é o template? Ele facilita a geração de páginas dinâmicas. Então, ele gera as páginas dinâmicas mais simples, de forma mais separada do código Python. A ideia do template é, eu não quero misturar código de execução do banco de dados, etc., com a minha renderização. Isso até para separar papéis, por exemplo. Às vezes, a pessoa que está no template, ela não entende muito de Python. Inclusive, por isso que a linguagem do template é uma linguagem mais simples. Não é a mesma sintaxe do Python. Não dá para pôr código Python dentro do template. O template serve só para manipular, exibir variáveis, no máximo. Mas ele não tem a lógica toda de como essa variável vai ser criada e tratada. É a visão que tem que fazer. O template tem que receber variáveis já prontas para serem renderizadas na tela. Isso justamente porque se eu sou web designer, eu estou criando um HTML usando, eu tenho que saber, eu não preciso de ficar sabendo ou entender assim muito Python. Eu só preciso do básico do Python, que eu quero essas variáveis. Lógico que é bom entender Python para poder pedir para a pessoa que está no back-end para fazer, mas é uma sintaxe para apresentação, para criação do meu front-end, né? Para criação do meu HTML.
Então, por isso que às vezes tem até uma divisão. Vocês vão ver que é uma sintaxe mais simples para tratar a parte dinâmica. E também ele tem uma parte para estática do conteúdo. Então você pode usar imagens, etc., que não é dinâmico, né? Parte estática, que também vai ter uma pasta só para a parte estática também. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Aqui você tem, a primeira coisa que a gente vai fazer é um template no Jupyter. O que é um template, né? E a gente vai fazer um template, na verdade, programaticamente, digamos assim, primeiro, para depois usar um HTML, que é o jeito usual. Mas só para vocês entenderem o que é. Então a gente vai pegar esse código aqui, esse código gera o template programaticamente. Aqui, eu vou copiar aqui e jogar no Jupyter, que aí a gente vai falando. Esse aqui é o meu Jupyter. Inicialmente, a gente sempre tem que inicializar o ambiente Django. Já inicializei. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, isso daqui é o meu template. Essa string aqui é como se fosse meu template. É um olá para um determinado nome. Isso é o meu template. Então, eu rodei isso aqui. Meu template é esse. Agora, eu quero dar olá para alguém. Então, por exemplo, eu quero dar um olá para o Hassan. E aí eu dou um olá para o Hassan. Se eu quero um olá para Daniel, aí eu dou um olá para o Daniel. Então o template foi gerado e aí eu posso responder de qualquer forma. Tem uma coisa interessante também, que não dá erro, por exemplo, se você errar o nome, o que vai acontecer? Não vai dar erro, ele vai falhar silenciosamente. Isso é importante, porque se você muitas vezes um erro que acontece é você fazer alguma coisa, mandar uma variável para o template, e esse template não renderizar essa variável, mas às vezes é porque o nome dela está errado. É um erro muito comum. Então é importante vocês perceberem isso. Se você digitar o nome errado, alguma coisa assim, se fizer alguma coisa de errado no template, não vai dar erro. Ele só não vai achar e vai aparecer nada. Isso é importante vocês saberem e para vocês poderem brincar e entender quando dá algum erro, né?